Você já parou para pensar com qual personagem de Hogwarts você mais se parece? Será que você tem o coração leal e às vezes atrapalhado do Rony? Ou então a mente brilhante e organizada da Hermione? Ou até mesmo a coragem impulsiva do Harry? Cada personagem de Hogwarts reage ao mundo de uma forma diferente. E isso faz a gente perceber coisas em nós mesmos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vamos explorar o Rony, Hermione e Harry de um jeito que vocês nunca viram. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek, e hoje eu vou te mostrar como descobrir quais desses personagens de Hogwarts mais se parecem com o seu temperamento. Antes da gente mergulhar nos personagens, vamos lembrar que cada um deles tem um temperamento predominante. Rony, Hermione e Harry, eles representam temperamentos distintos um do outro, e juntos mostram como coragem, razão e coração podem se equilibrar. E quando a gente entende isso, a gente consegue inclusive se conectar mais com eles, e até refletir sobre nossas atitudes e nossas escolhas. Preste atenção em como cada personagem desse reage de uma forma diferente aos desafios, às amizades e a momentos de tensão. E aí com isso você vai conseguir descobrir com qual deles você mais se parece. Se você ainda não conhece os 4 temperamentos, assiste ao videozinho aqui no canal chamado Os 4 Temperamentos, chave para entender os personagens que você ama. Então vamos lá. Vamos começar pelo coração do grupo, o Rony Weasley. O Rony, ele é aquele sanguíneo clássico. Ele traz leveza, humor e apoio emocional até nos momentos mais difíceis. Lembra daquela cena em A Pedra Filosofal, quando ele tá prestes a lutar, né, no xadrez gigante, e ele começa a soltar piadas nervosas. Ou então quando ele transforma situações tensas, como o baile de inverno no Cálice de Fogo, em situações de pura comédia involuntária. E esse é o Rony sendo o Rony. Ele tenta quebrar o gelo, aliviar o peso no momento, mesmo que ele acabe se atrapalhando nesse processo. Mas ser sanguíneo não é só diversão, né? Ele também enfrenta alguns desafios pessoais. Em As Relíquias da Morte, por exemplo, ele se sente deixado de lado pelo Harry e pela Hermione. Por isso, até abandona o grupo por um certo tempo. Isso, na verdade, representa um medo deles não ser suficiente. Sempre procurar a aprovação dos outros, né? E acaba tendo medo de se decepcionar. Só que aí que vem a parte bonita. Ele volta, ele supera o orgulho dele e retorna ao lado dos amigos. E isso mostra que a lealdade dele é muito maior do que suas próprias inseguranças. E assim, se você for parar pra pensar, né? O Rony, ele passa por um momento de amadurecimento. Ele passa de um garoto que quer ser reconhecido para alguém que realmente reconhece o seu próprio valor, percebendo inclusive que a amizade é muito maior do que a popularidade. Se você é aquela pessoa divertida, sociável, que tem medo de decepcionar os outros, talvez você se identifique com o Rony. E aí agora a gente vai falar da mente brilhante do grupo, a Hermione Granger. A Hermione, ela é aquela melancólica clássica. Um exemplo disso é que desde o começo, né, desde a Pedra Filosofal, ela é aquela pessoa que corrige a forma de pronunciar os feitiços dos amigos, né? E com certeza você associou a cena dela falando é Leviosa e não Leviosa pro Rony, né? You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. E isso acaba sendo um exemplo perfeito da busca por perfeição e até um lado crítico dela com relação às coisas. Um outro ponto também é que ela sente profundamente quando ela vê injustiças acontecendo. Por exemplo, em O Prisioneiro de Azkaban, quando ela sente uma empatia tão grande pelo Bicurso que ela até lutaria contra o Ministério da Magia para poder proteger ele. Ou então quando ela luta pelos direitos dos elfos domésticos, criando uma espécie de associação, né, em Cálice de Fogo. E isso mostra a sensibilidade e o idealismo do melancólico. Ele não suporta ver o erro e se sente pessoalmente encarregado de corrigir. Mas esse mesmo temperamento que busca o bem também pode ser extremamente crítico e exigente demais. A Hermione, ela acaba se culpando muito pelos erros, como quando o feitiço de defesa dela falha ou quando acredita que não fez o suficiente para proteger os amigos. Mas, com o tempo, ela consegue equilibrar razão e empatia. Em As Relíquias da Morte, quando o Harry dá uma hesitada, ela é a pessoa que vai apoiar ele com calma e com fé, mostrando que o amor e a lógica podem caminhar juntos. Se você pensa em cada detalhe, sente profundamente as coisas e busca sempre fazer o certo, você provavelmente se identifica com a Hermione Granger. E por fim, nós temos o herói que enfrenta qualquer desafio. Esse é Harry Potter. O Harry, ele possui aquele temperamento colérico desafiador. Um exemplo disso é quando ele encara o Trasgo nas masmorras em A Pedra Filosofal para salvar Hermione. Ele mostra uma coragem antes mesmo dele parar para pensar numa estratégia, de uma forma de agir,
ele simplesmente quer salvar a amiga e ele vai. Inclusive, essa mesma impulsividade aparece também em A Ordem da Fênix, quando ele enfrenta Umbridge e monta a armada de Dumbledore, sem se preocupar com a autorização, apenas movido pela convicção de que algo precisava ser feito. E claro, né, fora as inúmeras vezes que ele enfrenta o Voldemort sem ter um plano ou qualquer tipo de estratégia para poder derrotá-lo. Ele simplesmente sente que ele tem que fazer isso, que essa é a missão dele e ele vai e faz. O colérico, ele sente a injustiça de forma intensa e não suporta ver o mal vencendo. Ele lidera, mesmo que isso coloque ele em risco. Mas o aprendizado do Harry vem juntamente com o equilíbrio. Em As Relíquias da Morte, por exemplo, quando ele decide se sacrificar para salvar toda Hogwarts, ele mostra que ele amadureceu, que não é mais impulso, ele só quer salvar os amigos. Ele mostra que não é mais impulso, e sim um sacrifício. Harry Potter is dead. Ele entende que a verdadeira liderança está em servir os outros. Se você é intenso, decidido e sente que precisa proteger os outros, seu temperamento provavelmente se aproxima aí do colérico Harry. Então, resumindo aí o temperamento de cada um dos três, né? Temos o Rony, que é alegre, comunicativo e espontâneo, busca conexão e aprovação, e evita conflitos, e tem um coração enorme, mas pode se perder tentando agradar os outros. Já a melancólica Hermione é extremamente organizada, ética e perfeccionista. Ela é um personagem sensível, profundo e que valoriza a justiça, porém pode ser crítica e rígida para consigo mesmo e com os outros. E o Harry, que é corajoso, direto e apaixonado pela justiça. Ele age antes de pensar, reage intensamente, mas essa busca intensa por propósito e controle pode deixar ele uma pessoa teimosa. E agora a gente vai olhar para o grupo como um todo. Você consegue perceber como Rony, o Harry e a Hermione se completam? Cada um tem suas qualidades e seus desafios, mas juntos eles formam um equilíbrio perfeito. O Rony, ele traz o coração. Ele nos lembra que a vida é sobre conexão e amizade, como quando ele segura a mão da Hermione antes da batalha de Hogwarts, ou quando ele tenta animar o grupo nas noites frias do acampamento em As Relíquias da Morte. Sem ele, o grupo seria frio e sério. Já a Hermione, ela traz a mente. Ela é a razão que equilibra o impulso. Como quando ela usa a lógica para poder resolver os enigmas de poções, ela é a razão que equilibra o impulso. Como quando ela usa a lógica para poder resolver os enigmas das poções em A Pedra Filosofal. Ou então, quando ela cria um plano meticuloso para poder invadir Gringotts. Sem ela, o grupo teria agido por impulso muitas das vezes e teria fracassado. E por fim, o Harry é aquele que inspira a ação. Como quando, em A Câmara Secreta, ele decide enfrentar o Basilisco sozinho. Ou quando ele lidera a resistência em Hogwarts. Sem ele, o grupo poderia hesitar diante do perigo. Quando nós pensamos nos temperamentos humanos, ninguém é melhor e ninguém é pior do que o outro. Cada temperamento tem uma força e tem um desafio. O sanguíneo, ele nos ensina empatia e alegria. O melancólico sobre reflexão e sensibilidade, e o colérico a coragem e a ação. Uma coisa assim que pode te ajudar a entender com qual deles você mais se parece é se, quando você enfrenta um desafio, você age com coragem, pensa cuidadosamente antes de agir ou busca apoio e conexão com os outros. Talvez você até perceba que você tem um pouco de cada temperamento. E isso é o ideal, a harmonia entre coragem, razão e coração. Agora me conta aqui nos comentários, você se identifica mais como o Rony, o Harry ou a Hermione? Qual desses temperamentos domina o seu jeito de ver o mundo? Nos próximos vídeos nós vamos analisar cada personagem de Hogwarts e ajudar você a descobrir mais sobre o seu temperamento. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para ajudar o canal Temperamento Geek a crescer cada vez mais. E eu vou te contar um segredo. O autoconhecimento é a magia mais poderosa que existe. Até o próximo vídeo. Tchau!